Bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Já entrou a última pessoa que estava aqui na sala de espera. Bom dia, sou o Leonardo Carvalho, presidente do BDFAN-DF. Vejo vários colegas aqui que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui toda sexta-feira sobre direito sistêmico. E hoje a gente tem a presença da doutora Fabiana. Então, para iniciar o nosso evento de hoje, eu passo a palavra para a doutora Aline, nossa presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui do BDFAN-DF. Aline, você está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo, também obrigada pela oportunidade, né, de estarmos tendo essa oportunidade grandiosa de estudar um pouquinho mais sobre as constelações familiares, né? E com grande alegria, né, por meio da nossa comissão do Direito Sistêmico, a gente está recebendo hoje a doutora Fabiana, e ela é promotora de justiça, e vai falar sobre como os conflitos pessoais geram divórcios. E é um tema extremamente importante, muito recorrente, né? E a Denise, desculpa, está aqui com a gente também, que vai ajudar a gente a conduzir aqui o evento e fazer a condução das perguntas. De quem tiver interesse em perguntar alguma sugestão, alguma pergunta, ela vai ajudar nessa condução. Então, eu passo a palavra agora para a Denise, membro da nossa comissão. Denise, pode ir com você. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar o currículo da doutora Fabiana, promotora de justiça do Ministério Público do Pernambuco, especializada na área penal e em direito sistêmico, formações pela Escola Hellinger e Escola Vida, fundadora e professora da ECOJUR, Escola de Constelações Jurídicas. Passo a palavra, então, para a doutora Fabiana. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigada por terem recebido, né, esse convite para estarem aqui. E muito obrigada ainda ao IBDFAN-DF, do seu presidente, Leonardo, e especialmente também colega, inclusive, né, de formações. Gratidão também, muito obrigada a Denise e a Débora do IBDFAN que estão aqui conosco. E para mim é uma honra, né? É um prazer enorme estar na instituição como o IBDFAN, falando um pouquinho sobre constelações familiares, falando um pouquinho desse trabalho todo que vem se desenvolvendo, né, no judiciário, desde que, por graça divina, nosso querido Sam Storch, né, professor meu, amigo pessoal também, juiz, uma pessoa extremamente inovadora, que eu estou tendo a honra, né, de suceder aqui. É muita responsabilidade. O Sam que abriu, né, todo esse sistemático, né, de encontros sobre direito sistêmico, e o Sam abriu, e logo em seguida eu aqui com essa missão, né, de falar. E falar após o Sam não é fácil, né, gente? Então, vocês têm que me ajudar. Falar após o Sam não é fácil, porque já entrando um pouco no próprio assunto, o SAMI é a fonte, né, disso tudo, o SAMI é a força, o SAMI quem teve todo esse pioneirismo, toda essa coragem, né, de ser essa má consciência e de olhar para as constelações e dizer que isso pode ser aplicado também na justiça. Então, nós todos aqui trabalhamos no meio jurídico e a gente sabe o quão rigorosa, o quão tradicional é a instituição da justiça. E a gente ter um olhar diferenciado da forma como o SAMI teve essa missão de trazer, é uma bênção, é uma coisa que a gente realmente merece toda a reverência nossa, porque ele se lançar, imagino, eu sei de algumas coisas pela amizade pessoal, mas todos vocês aqui que são alunos ou que têm qualquer contato com o SAMI, e até pela nossa vida do dia a dia, a gente imagina o que ele passou. De julgamento de colegas, de pessoas dizendo que imagina, isso não é possível, isso não é justiça, isso não é jurídico, isso não pode, isso não é permitido, isso é terapia, isso é espiritismo. Como é isso? Um colega juiz querendo fazer uma coisa dessa no meio da justiça, né? No meio do fórum das ações judiciais, uma coisa tão séria.
Então, não precisa nem a gente conversar com o Sami para saber a quantidade, né, de situações que isso trouxe. Por isso, a necessidade da gente ter muito forte dentro da gente essa reverência dessa pessoa que se lançou com muita coragem nesse meio e nesse novo, literalmente levando a gente ao mais. Porque agora, depois de todo o caminho que ele percorreu, árduo caminho em alguns momentos, e sempre com também bons caminhos, né? Sempre essa dicotomia do árduo com o bom, sempre andando junto. Depois de tudo isso que ele abriu e facilitou esse caminho, nós estamos aqui, conseguindo poder conversar sobre isso de uma forma agora não tão crítica, nem não tão com olhar atravessado. Por quê? Porque existem casos, existem estudos, existem demonstrações de que isso dá certo, de que isso já deu certo. E assim, exatamente por causa de todo esse contexto, é que a gente tem essa permissão de poder ampliar essa visão, e todos esses ensinamentos que ele abriu as portas literalmente para que a gente pudesse ter, fazer, ensinar e até mesmo divulgar. Porque eu costumo sempre dizer que isso é um ensinamento que primeiro muda a nossa vida, muda a nossa visão, muda a gente como pessoas. Eu não tenho como chegar numa audiência e sentar um réu na minha frente ou partes na minha frente e eu começar a querer falar falas sistêmicas ou posturas sistêmicas ou até mesmo interromper, fazer uma constelação ou qualquer coisa nesse sentido, se eu dentro de mim já não for sistêmica. Isso não tem o menor futuro. Então, o que a gente observa é que, como hoje as constelações familiares ganharam muita visibilidade no CNJ, devido à quantidade de acordos, à quantidade de tudo isso que a gente já sabe, as pessoas elas começam meio que, às vezes, até ir para formações e para o mundo sistêmico, mas, no fundo, sem ainda serem sistêmicas. Então, isso não tem como. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que você consegue tanta confissão? Eu, como promotora de justiça, eu tenho, inclusive venho catalogando isso para depois fazer publicações, com a quantidade de confissões que eu venho conseguindo, com falas, com movimentos. Então, as pessoas às vezes me perguntam, uma vez um próprio juiz que trabalhou comigo na outra comarca, ele perguntou. E aí é onde é o grande quê da questão. Como você consegue conseguir algo que no fundo você não é, você não acredita, que você não vive aquilo. Então, mais do que tudo, é a gente ter os ensinamentos sistêmicos e a gente vivenciá-los, porque aí sim a gente vai conseguir trazer todos esses ensinamentos para aquela pessoa que está do outro lado da mesa. Por que o Sami conseguiu tudo isso? Porque ele vive isso, porque ele levou para a comarca dele, porque ele aplicou isso, porque ele conseguiu fazer da vida do ser esse ensinamento. E a gente sempre coloca assim que é natural que a gente também imagine. Primeiro a gente tem um ensinamento e é bom. As pessoas às vezes ainda não são sistêmicas ou ainda não têm as posturas ou ainda não tem aquele sistêmico na sua vida, mas elas começam a ter contato com o ensinamento. E aí aquele contato a primeira vez, ou a segunda vez, o intelecto começa a aprender aquilo e começa assim. Eu também já tive isso, começava a aprender, comecei a pegar uma fala, mas isso faz sentido para mim? Não sei. Aí vem aquela resistência, a gente reflete um pouco, vai para um lado, vai para o outro, e daí daqui a pouco, quando a gente menos espera essa compreensão intelectual dos ensinamentos sistêmicos de Bert Hellinger, dos ensinamentos do direito sistêmico, ela começa a assentar literalmente na gente e a gente começa a ter os efeitos disso. Agora sim, apoderados desses ensinamentos, não porque a gente quis tomar esses ensinamentos, falar sobre esses ensinamentos, e sim porque a gente vive esses ensinamentos, eles já são nossos. E o Bert mesmo tem essa frase maravilhosa que o conhecimento ele é obstrutivo à ação e que o bom conhecimento é voltado à realização. Então, se a gente não pega esse conhecimento sistêmico e não os utiliza na nossa vida, não vivencia na nossa vida, isso realmente não tem como dar frutos. Porque essa introdução, devido ao nosso tema, conflitos pessoais geram divórcios. Então, no nosso mundo sistêmico, dentro do aspecto do direito da família, a gente sabe
que a grande questão, a maioria das questões, elas vêm desse tema, né? Vêm dos divórcios. Os nossos tribunais, quando a gente faz uma avaliação, quando a gente faz uma separação de quantos processos judiciais envolvem as questões familiares, a gente sabe que é a maioria esmagadora. Nesse período de pandemia, que a gente está tendo que se reinventar, a gente já observou que os números, né, de divórcios, de casais que estão se divorciando, eles chegam a 200% a mais do mesmo mês no ano anterior. A gente já observou também, o Google já ranqueou, existe um sistema de ranqueamento no Google. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, direito sistêmico, o Google ranqueia o quanto de pessoas estão pesquisando sobre aquela matéria. E o Google ranqueou a quantidade de pessoas que pesquisaram no mês de junho a palavra divórcio. E essa palavra divórcio, ela foi mais de 1000% a mais pesquisada no mês de junho já da pandemia. Ou seja, as pessoas dentro das suas casas, tendo esses conflitos, aumentando a necessidade de convívio, e com essa necessidade de convívio vem também as causas de conflitos que muitas vezes estão ocultas e que a gente não tem tempo para poder observar, exatamente por estarmos na nossa dinâmica, cada um no seu trabalho, nessa agenda corrida, nessa loucura que é o nosso dia a dia. São os filhos também, que a gente acaba também não vendo as dinâmicas, e aí com toda essa rotina de estar fora de casa. E agora, absolutamente contrária de estar em casa e observando tudo isso, aqueles que não estão se relacionando bem não vão ter mais como se esconder. E aí o tema da questão, o conflito pessoal em gerar esses divórcios, porque aqueles que não estão se relacionando bem com o seu companheiro, com a sua família, no fundo, em uma última análise, não está se relacionando bem consigo mesmo. Por isso, o tema conflitos pessoais geram divórcios, porque a gente escala esses conflitos, primeiro em mim, depois naquele que está ao meu lado, depois na família que compõe aquele que realizou essa família ao meu lado, que a gente chama de a família atual, porque nós viemos de um sistema de origem, tem nossos pais, nossos irmãos, e esse é o nosso primeiro sistema. A gente faz um segundo sistema com o nosso companheiro, e dali nascem os frutos, que são os nossos filhos, e nesse segundo sistema a gente tem esse olhar individual, o meu segundo sistema com o meu esposo, agora com meus filhos, um terceiro sistema, que já venham de um sistema número 0, vamos chamar assim, que é o meu sistema de origem, e que daqui, cada um de nós, como pessoas desse sistema familiar, vamos nos relacionar no nosso trabalho, que já estamos inseridos em um outro sistema, que nosso trabalho está inserido no sistema da justiça, do empresariado, de qualquer uma relação funcional, e que esse sistema está inserido dentro de uma coletividade. Resumindo, nós somos uma rede, e aquilo que está em mim inicialmente, que não é resolvido em mim, naturalmente vai repercutir nesse segundo sistema, que é o meu companheiro, nesse terceiro, nesse quarto, nesse quinto, nesse infinito sistema, nesse infinito de sistemas que nós temos. E esses sistemas, eles estão absolutamente um dentro do outro, porque eu não faço parte só de um sistema. Não só sou eu com o meu companheiro, não só sou eu com a minha família, não só sou eu com o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho ao mesmo tempo num sistema, minha família, meus amigos, uma escola, uma relação X, Y, todos esses sistemas me demandando. Todos esses sistemas se autorregulando, se equilibrando. Todos esses sistemas tendo a um equilíbrio maior do grande sistema que é a própria vida. Então, todo esse segmento e todo esse fluxo para esse sistema gigante, ele começa na gente, como uma pessoa, como um indivíduo. Daí, as frases tão conhecidas de sabedoria popular que a gente tem de cada um é um grãozinho de areia, mas de grãozinho em grãozinho de areia é que existe toda a areia de uma praia, toda partícula de água que formam os oceanos. Não existiria um oceano gigante se não existisse essa partícula mínima.
igual a gente. Não existiria toda a vida, todo o sistema, todo o planeta se não existisse a gente. Então, é a gente começar a perceber que esses conflitos pessoais, eles vão sim ser muito importantes nessa escala ao mais, que é a humanidade, que é a vida humana. Então, quando eu, em um conflito pessoal, não consigo me autorregular, meu sistema se autorregular, naturalmente no próximo sistema, que é o meu com um companheiro, naturalmente esse sistema já vai refletir de imediato essa ausência dessa resolução íntima, dessa ausência dessa resolução individual. Por isso, conflitos pessoais geram divórcios. E aqui, nessa introdução, eu abro então um pouco aqui para vocês poderem interagir, para que se alguém tem uma pergunta até aqui, se alguém quer tirar alguma dúvida, falar algo, os moderadores aí, Denise, fiquem à vontade se alguém tiver alguma coisa antes de eu prosseguir. Fabiana, ainda não houve nenhuma dúvida. Pode seguir. Podemos seguir? Então, tá bom. Então, esse conflito pessoal que se iniciou em mim, ele naturalmente, ainda antes mesmo de eu começar a me relacionar com uma pessoa, ele já existe em mim também oriundo de determinadas situações, né? A gente, como direito sistêmico, sabe de todos os emaranhamentos e as repercussões que o nosso sistema de origem traz. E que a partir deles, a gente vai estar recebendo, sejam mandatos, sejam imposições, sejam compensações que o nosso sistema vai exigir de nós para que haja essa autorregulação. E por isso, a gente faz um paralelo ao próprio nosso corpo. Esse exemplo é muito comum de ser dado pelos professores de direito sistêmico. Se a gente tem um local do nosso organismo que ele está com algum problema, naturalmente aquela inflamação, aquela coisa toda vai se formar para que isso possa se restabelecer, para que aquilo possa voltar a fluir sem nenhuma necessidade de ficar doente, de ficar emperrando aquela energia. Então, da mesma forma, vamos funcionar como pessoas. Nosso organismo ele está aqui enquanto eu estou falando. A gente sabe que diversas situações estão ocorrendo automaticamente. Tá? 1000 processos dentro de mim, de circulação, de batimento cardíaco, de respiração, tudo está ocorrendo quanticamente, automaticamente, sistemicamente. E se qualquer coisa tiver em desordem, vai trazer essa inflamação do nosso sistema, corpo humano, saúde. Da mesma forma, se eu estou me relacionando com uma pessoa, essa pessoa aqui, que está com um conflito, que é essa inflamação, vamos denominar dessa forma para ficar mais fácil de compreender, essa pessoa que está aqui com essa inflamação, naturalmente entrando em contato com essa outra pessoa, ela vai expressar isso. Ela vai escalar, vai sempre para o próximo nível. Se não está aqui, vai para o próximo nível. E aí a gente vê aquele horror de situação que a gente tem dentro dos fóruns onde as pessoas chegam se divorciando e quando nós, qualquer um de nós, seja como advogados, seja como promotores, seja como juízes, a gente observa aquelas pessoas ali em um profundo conflito interno, trazendo aquela expressão para a relação. E é muito necessário se ter esse conhecimento, até para que a gente, vendo aquela dinâmica, a gente consiga contribuir de alguma forma. Porque se aquela pessoa ela está com aquela expressão, é natural que ela já venha repetindo essa dinâmica na sua vida, não só na sua relação de casal. Ela vai repetir isso num trânsito, quando alguém atravessar o carro dela, e ela vai fazer também essa explosão, essa compensação. Aí as pessoas podem pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque se um casal está se separando, o que vai me interferir? Estamos todos interconectados. Essa mesma pessoa que está com essa inflamação, que está lá no fórum na sua frente, seja você um advogado, seja você um juiz, um promotor, essa mesma pessoa é essa pessoa que vai reclamar, que vai inflamar quando você atravessar ela num trânsito e que pode sair de dentro daquele carro com a arma em punho. Quantas pessoas já sofreram violentamente desse tipo de repercussão? Então, não tem como a gente acreditar que a gente está isolado mais.
A própria física quântica e estudos científicos e científicos vêm provando isso. Então, esse direito sistêmico trouxe para o sistema de justiça essa responsabilização de todos nós que fazemos o grãozinho de areia do sistema de justiça. Nós somos aquele grão de areia que forma as praias, a partícula da água que forma os oceanos. Nós somos o grão de areia do grande sistema que forma a justiça. E a nossa responsabilidade como integrantes desse sistema é muito grande na hora que nós temos à nossa frente alguém que com um conflito pessoal gerou um divórcio, que com um conflito, seja qualquer que seja, gerou uma demanda judicial. E qual é a minha parte nisso? Quando, como advogado, que a gente sabe muito bem, sejamos juízes ou promotores que recebemos um caso, quando vem um advogado com uma postura sistêmica, quando a gente tem pelo menos uma das partes, às vezes até já advogado sistêmico, a gente sabe que o processo foi completamente diferente. A gente sabe que se tem ali um juiz que é simpatizante, pelo menos, dessas informações sistêmicas, ou um promotor, o processo foi completamente diferente. Então, aonde está a nossa responsabilidade como operadores de direito, frente a um casal que, por um conflito pessoal, está ali se divorciando, mas que não termina ali, não fica só ali. Quantas vezes a gente observa que daquele conflito de divórcio se transformou em uma novação de pensão, uma novação de guarda, uma novação de regulação, uma novação de revisão e blá, e blá, e blá. Quantas vezes? E nós ficamos pensando muitas vezes, eu estou me incluindo aqui, porque em alguns momentos, inclusive quando não tinha o pensamento sistêmico, eu usava desse tipo de pensamento. Ah, dá mais um parecer, encerra aqui, ou a juíza arquivar aquele procedimento, dando uma sentença para que se encerre, porque a gente quer ir para o próximo número. Processo como um número para que a gente vá para o próximo divórcio. E ali, com aquele próximo número, a gente acreditando que a gente está diminuindo, terminando logo o nosso trabalho. Em que, com aquele processo que a gente ali na frente daquele casal que está se divorciando, se a gente tiver um olhar sistêmico, a gente vai estar evitando 4 ou 5 ações que depois nós mesmos estaremos julgando, dando parecer, levando a mais e mais advogados. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente se propõe em estar aqui, por exemplo, imaginando que quando aqueles conflitos pessoais daquelas partes estiverem gerando aquele divórcio, o que pode ser feito? Não estou dizendo aqui que a gente deve fazer algo para que aquele casal não se separe. Isso é uma decisão deles. Isso é uma decisão deles, é o conjunto do sistema deles, dos indivíduos deles. Mas o que nós podemos fazer diante daquela situação para que aquele casal se separe como deve se separar? Como é o recomendado sistemicamente para aquilo, para que aquela separação não gere tantas e tantas compensações e, mais do que isso, tantas e tantas ações judiciais em decorrência daquela. Então, como ser esse olhar, como ser o nosso lugar nesse grande oceano, nessa grande praia que é o mundo da justiça, o qual a gente veio para fazer parte, estamos com esse desafio. E voltando àquele casal que ali se encontra para se divorciar, a gente observa as compensações que não são resolvidas naquele casal que estão com conflitos pessoais, sendo escalada para os filhos. O que o casal não conseguiu fazer, o que o casal não conseguiu resolver, e que está ali tendo a justiça como uma grande mãe, colocando o dedo, literalmente, vai ser assim, vai fazer assim. Exatamente porque eles não conseguiram chegar em uma harmonia, em uma conclusão entre o seu sistema. Se não conseguiram chegar nessa harmonia, nessa definição, nessa decisão e escalaram para a justiça vai apontar. Se não se chegar a uma mediação, se não se chegar a uma conciliação, o promotor vai dar um parecer, o juiz vai decidir. E como aquele sistema vai ficar com aquilo? As crianças, as próximas compensações aonde virão. Então, é muita responsabilidade para nós, como operadores do direito, termos essa visão, porque é muito comum apenas uma atitude interna nossa com os promotores, juízes e advogados naquele lugar
apenas uma atitude interna nossa, em silêncio, mas dentro de nós essa aceitação, essa compreensão sistêmica, todo esse posicionamento interno, apenas isso, fazer com que aquela parte entre com aquela coisa toda rogada, com aquela coisa toda com muita coisa inflamada. É muito comum que aquela parte, diante dessa postura, ela não consiga sequer ir mais para esse lugar. Aquela questão toda que a gente conhece sobre o espelhamento, né? Sobre aquilo que a pessoa, ela vem de uma forma e diante de uma circunstância que está sendo desenvolvida ali pelo aquele outro observador que está se relacionando com ela, aquilo cai completamente por terra. E aí, quando a gente traz essa importância dos casais que estão ali se divorciando, se resolverem, porque nós já partimos de um conflito pessoal, agora estamos no conflito conjugal, para que esse conflito conjugal não seja transferido, não seja amplificado para as crianças, porque aí nós estaremos no conflito familiar, o que é tão comum no nosso dia a dia. Denise, acho que você está querendo falar comigo? Sim, tem uma pergunta da Gabriela. Ela pergunta: qual o ponto culminante para chegar a pedir a separação? Porque dá a sensação de que as pessoas estão em relações líquidas e acabam se separando por algumas pequenas questões, sem analisar o essencial da relação e de como tudo se encaminhou em termos de amor. Como você vê isso, a questão do amor, do encontro e de uma relação chega ao fim? Sim. Essa é a pergunta da Gabriela. Ok, uma pergunta muito interessante, Gabriela. Naturalmente, diante do direito sistêmico, todas as pessoas, quando elas vão se encontrar, um homem e uma mulher e uma mulher, um homem, não interessa, todas as pessoas que vão formar um sistema de um relacionamento conjugal ou familiar, essas pessoas, o sistema dela de origem checa o sistema de origem daquele outro. E, naturalmente, só existe essa interação quando há a observação dos sistemas com a possibilidade de haver crescimento. A vida está sempre se dispondo ao mais. Após o início dessa checagem e a constatação que há crescimento entre aquelas pessoas, se houver a interligação desses sistemas, ambos os sistemas vão crescer. Após esse primeiro momento, que se desenvolve com encantamento, com amor, com paixão, com todas essas coisas maravilhosas que todos nós sabemos que é o início de uma relação. Após isso, o casal segue com todo aquele sistema anterior, com diversas dinâmicas, muitas vezes, por exemplo, se no meu sistema eu tenho uma mãe bastante submissa, por exemplo, e que vai atrair, o meu sistema para realizar essa compensação vai me atrair, por exemplo, um homem extremamente submisso, que queira uma mulher extremamente, vamos dizer assim, masculina. Naturalmente, o meu sistema que veio de origem vai precisar dessa compensação para que aqueles filhos, para que aqueles dois que agora estão se relacionando, consigam fazer as compensações necessárias. Então, além desse amor, dessa relação líquida que você nos traz, a gente observa a necessidade dessa interação para que ambos cresçam. E aqui, quando você pergunta o porquê, aonde seria uma causa mais específica para tudo isso, se a gente olha para esse lado sistêmico, é óbvio que são as compensações, que muitas vezes a gente não entende, não domina, mas estamos submetidos a elas. E no nosso mundo e no dia a dia, a grande causa que a gente observa nos tribunais em especial é, sim, a comunicação. É incrível como a comunicação ela tem um papel determinante nessa realidade, porque tudo depende de como eu comunico, tudo depende de como o outro recebe, tudo depende de como eu me sinto com aquilo, e muitas vezes quando a gente vê, existe um grande inflamado e, na verdade, só existe um grande mal entendido, um grande mal compreendido e um grande mal dialogado. Então, é isso que eu te trago da minha experiência nas audiências e também diante dessa visão sistêmica. Não sei se ficou compreendido, Gabriela. Ficou sim, Fabiana. Eu tenho uma dúvida, como conciliadora, eu vejo um trabalho da juíza, da doutora Magali Delope, aqui em Brasília,
e ela tem uma parte de trabalho de constelação em separações, e ela envolve a família, o casal, para fazer as constelações. E há um número muito grande de acordo após essas constelações. O que você acha que eu, como conciliadora, eu vejo que é uma grande ferramenta a constelação. O que a senhora vê em relação a isso? Sim, eu não tenho dúvidas, apesar que eu não considero a constelação familiar como ferramenta, eu considero realmente como uma ciência, mas usando termos, porque também, digamos assim, para a tua pergunta, pouco importa se é uma ferramenta ou se é uma ciência, né? Então, usando o termo ferramenta, o que acontece com essa ferramenta sendo utilizada no judiciário é que as pessoas, quando veem aquela dinâmica que está acontecendo, muitas vezes, sem sequer ser um caso dela, vamos supor que nós estamos constelando ali na frente um caso de uma outra pessoa e tem aqui alguns casais assistindo essa dinâmica. Quando esses casais eles assistem essa dinâmica, naturalmente muitas daquelas cenas elas são vividas também por outras pessoas, porque no fundo, nós vivemos as mesmas coisas, sendo que cada um dá o significado, a sensação, a emoção que nos cabe dentro desse sistema em expressar. Nos cabe dentro da nossa vida em manifestar. Então, quando a gente olha aquela dinâmica que está sendo representada ali, é muito comum que a gente se toque e faça a significação para a nossa questão. Então, se eu vejo ali alguém manifestando, por exemplo, a dor de um filho através daquele representante, é muito comum que aquele casal que estava com situações versus os seus filhos olhe para aquilo e sintam no seu coração, literalmente, a dor que seus filhos podem estar expressando. E aí é muito comum a gente verificar que as pessoas que estão apenas assistindo se emocionam, porque no fundo elas entram em contato com esse ponto que elas não estavam vendo. Do que importa ali naquilo que eu estou vendo, eu levar de cabo a cabo e a fogo aquela briga com meu marido, se o meu filho está ali realmente sofrendo desse jeito. Então, essa seria, Denise, a maior vinculação que a gente vê, por isso que muitas vezes a gente está fazendo constelações familiares com um casal e nem é o meu processo, mas eu estou ali assistindo e aquilo me toca profundamente. É empatia, né? Se colocar no lugar do outro e se ver no lugar do outro, né? Perfeitamente. E além de se ver, de se colocar no lugar do outro, conseguir, com esse sentir, fazer movimentos que realmente nos deixam num estado, a gente observa as pessoas e as partes, no estado de paz, literalmente. Porque como a gente sabe também a frase do Bert, quando a gente diz conflitos pessoais geram divórcios, a paz começa na alma, né? Ele tem esse livro maravilhoso, né? Conflito e Paz. Se a paz começa na alma e naquele momento que eu vejo aquela dinâmica, eu entro em um lugar mais amoroso, mais em paz, naturalmente eu vou estar levando isso também para aquele caso e quase que inevitável que venha uma nova postura, porque literalmente a gente não tem mais aquela força do quebrar, a gente vai com a força do conciliar. A gente vai para aquela força da paz mesmo. Aquilo vai perdendo o sentido. A gente vê que aquela briga, no fundo, está trazendo para a gente mais compensações, emaranhamentos. A gente vai estar adoecendo, a gente vai estar não dando certo em outras relações. Porque se você não conseguiu se fazer bem numa relação onde o pai é dos seus filhos, a vida que você construiu, e você não conseguiu estar ali, pelo menos se despedindo dignamente, como é que você vai conseguir estar bem em uma nova relação? Não estou aqui dizendo que tem que ficar na relação e não se separar, não é isso. Mas se pelo menos você sai daquilo como deve sair, dignamente, honrando, respeitando tudo que foi vivido, é claro que as suas chances são muito maiores em uma nova relação. E aqui, gente, a gente não precisa ser sistêmico, isso é até uma questão de lógica. Nem precisa ser sistêmico para poder entender isso. Não é mesmo, Denise? Com certeza. É bem importante as pessoas, né, tentarem ver o lado do outro, né? A parte também do advogado de família, às vezes também é importante, eu acredito também a parte de visão sistêmica para o advogado quanto para o juiz,
para todas as partes. Acho que o direito sistêmico ele é muito enquadrando junto ao direito de família, porque é importante a gente ter essa visão sistêmica, não só do meu lado, ver o lado do outro, se colocar, e assim conseguir chegar a um acordo, a um consenso, é perfeito. Deixa a senhora continuar com a sua fala, que está muito boa. Obrigada, gratidão, Linda. E a coisa mais interessante é que, às vezes, é muito comum a gente pensar numa coisa mais imediatista, né? Nós somos humanos, somos imediatistas, então, às vezes, a gente está pensando no agora. Aquele processo judicial entre aquele casal, tem ali bens envolvidos, ou tem ali a minha sensação de querer ter vencido aquilo, ou eu estou certa, ou muitas vezes uma raiva, uma mágoa por causa de uma traição, ou por causa de determinadas situações que, se a gente leva para esse lugar de literalmente uma vitória, né, é natural que a gente coloque também, não só nossos filhos, porque a gente pode até não ter filhos naquela relação, mas a gente coloque que bem claro que, de alguma forma, a vida, ela é perfeita. E aqui eu nem vou entrar em conceitos de Deus, porque eu respeito que tem pessoas que não acreditam em Deus, mas se a gente observar a natureza toda acordando e fluindo, e uma planta se abrindo de manhã, o sol, o mar, as marés que não nos inundam. Eu moro bem na frente da praia e às vezes eu paro e fico observando, meu Deus, a maré inunda até o lugar certo, volta depois. Então, não nos tudo funcionando numa perfeita ordem, perfeita harmonia. Como é que com a gente, exatamente naquele momento nosso, esse sistema todo, essa ordem toda natural vai errar e vai falhar e vai ter um benefício que a gente não mereça? Temos mais uma pergunta do Lux Maia. Não sei se ele mesmo ou ela quer fazer a pergunta diretamente a doutora Fabiana, ou eu posso perguntar aqui, ou ela colocou os emaranhamentos, ela colocou duas perguntas, os emaranhamentos são sempre sociais? E o segundo, há estudos que abordam os efeitos físicos dos emaranhamentos ou conflitos pessoais? Então, são duas perguntas, se A ou o Lux quiserem fazer a pergunta diretamente... Ela falou que pode seguir, Denise. Ela falou que pode seguir. Então tá. Então são duas perguntas, doutora Fabiana. Então, Denise, por favor. Os emaranhamentos são sempre sociais? É a primeira pergunta. E a segunda é se há estudos que abordam os efeitos físicos dos emaranhamentos ou conflitos pessoais. Os emaranhamentos, eles não são sempre sociais, não são. E se há estudos sobre isso, dentro do direito sistêmico, que é a parte que me cabe, eu estudei sobre campos morfogenéticos, sobre teoria geral do sistema, sobre as situações tradicionais. Então, o que é que a gente tem aqui, por exemplo, seja na fenomenologia, nos campos mesmo, o próprio campo, né, tem um livro que é muito profundo sobre isso e que está absolutamente envolvido com física quântica, né, que a gente tem o Capra. Então, o que é que a gente traz sobre isso? O emaranhamento, olha, ele falou aqui, Lux, adorei seus estudos. Então, essas fontes, Lux, elas são mais ou menos, a gente poderia dizer, a base, né, científica, né, porque o Bert Hellinger, ele passou por todas esses estudos, né, como terapeuta psicanalista, como teólogo, como filósofo. Então, ele fez a terapia primal, enfim, vários estudos. E dentro dessa análise, a gente tem, até no livro de Capra, Teia da Vida, trazendo toda essa base, essa fundamentação. Não tem como ser só social, porque nós não somos só sociais, né? Nós estamos aqui, nós temos a própria epigenética, nós temos a nossa genética, nós temos nosso comportamento social como uma dessas grandes engenharias, né, que é a nossa vida. Mas é natural que, por exemplo, o exemplo, eu sei que muita gente já conhece isso, mas exemplo que onde você tem determinados povos, até mesmo se a gente observar isso nos animais, então a gente não poderia colocar como uma coisa apenas social do ponto de vista intelectual de que nós temos a razão, né, o homem como um animal racional. Mas a gente traz aquela situação dos macacos da ilha de Kojima, né, que para mim é fantástica, com certeza muitos de vocês já
conseguiram, já ouviram falar nessa história, mas é sempre uma grande experiência científica, pelo fato de você não ter contato com aquele meio, com aquela mudança na posição, no hábito, no comportamento, e do outro lado da ilha, do outro lado do mundo, a mesma coisa acontecer, um fenômeno exatamente que transborda completamente o mecanismo social. Então, essa seria uma resposta. Não sei se fica repetitivo falar sobre os macacos da Ilha de Kojima, para se alguém aqui não escutou falar sobre isso, mas é um exemplo muito grande sobre essa ultrapassagem desse limite social, porque lá não se tinha nenhum conhecimento. Como que o macaco está aqui e ele começa sendo estudado por grupos de cientistas e ele está ali comendo tubérculos que são cheios de areias, né, sujos, e em algum momento um deles começa a lavar aquele tubérculo dentro da água do mar e os outros repetem. Até aí você poderia dizer que era um comportamento social, porque os outros repetem e começam a comer o tubérculo de uma forma muito mais gostosa, limpinho, sem areia e salgadinho com a água do mar. Só que até aí tudo bem. Mas e do outro lado da ilha, um grupo também continuamente sendo estudado, sem ter tido contato com eles, como que começaram a desenvolver esse comportamento? Quanticamente, exatamente naqueles momentos, né? Então, a gente tem muito grande hoje a epigenética, a morfogenética, os campos mórficos, trazendo todo esse embasamento, né? Que desde Hammer, desde a teoria psicossomática lá iniciada com Hammer, a gente tem esses embasamentos que o morfogenético iniciou e que hoje a epigenética também vem debatendo isso aí. A gente foge um pouco do assunto, né? Porque é uma questão de um contexto bem amplo. Eu amo esse tipo de assunto, confesso até que venho estudando bastante esse lado mais quântico e mais físico, porque fui professora de física, viu, Denise? Eu fui professora de física. Então, eu amo esse tipo de abordagem, mas realmente aqui, nosso tema, né, de conflitos. O segundo questionamento dele é sobre os conflitos pessoais. Ele coloca que há estudos que abordam os efeitos físicos dos emaranhamentos ou conflitos. É a pergunta dele. Acho que já foi respondida. Nós já temos outra pergunta, que é uma pergunta, já é uma constatação. A Mara Núbia fala: participei do mutirão de mediação judicial, o acordo sereno com entendimento veio somente após o ex-casal ter sido encaminhado à constelação familiar que ocorria em apoio ao mutirão. Então, ela só está constatando. Aí, se a senhora quiser fazer algum comentário sobre Isso mesmo, a gente observa que essa pacificação, ela realmente ela acontece de sobremaneira depois desse olhar. Aí a gente também não pode fazer assim, eu costumo muito dizer, a gente também não pode, porque somos dentro do direito sistêmico, a gente não pode acreditar que só vem a pacificação por direito sistêmico. A gente não pode cair nesse erro de ficar com essa generalização. É claro que tem juízes e promotores que nem têm consciência, nem têm esse assunto do direito sistêmico e são extremamente vamos dizer assim, facilitadores desse processo. É muito comum a gente acabar porque a gente ama. Eu sou apaixonada pelo tema, então é muito comum porque a gente ama isso, a gente colocar como se só fosse isso que desse resultado. E a gente tem que ter cuidado para a gente não cair nessa generalização, porque a gente sabe que tem várias pessoas que conseguem também chegar nessa pacificação. O que a gente observa é que essa pacificação realmente ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais fluida quando você tem o conhecimento. Muitas vezes a pessoa não tem aquele conhecimento tão bem processado, organizado, sistematizado na sua mente, mas no fundo ela já é sistêmica. É muito comum a gente verificar isso. E tem pessoas que podem não ter todo esse domínio, mas elas já agem no mundo, a sua maneira de ser, de estar e de atuar já é muito sistêmica. Porque, no fundo, a gente não pode ficar assim preso a nomear apenas o sistêmico, porque na prática, Bert Hellinger, na sua incrível humildade, nem ele quis se arrogar de dono disso quando ele diz: eu não descobri nada, eu apenas observei o que já existe. Então, ele não criou leis sistêmicas, ele só observou que elas estavam aí. Da mesma forma que Einstein, sentado olhando para a maçaneira, para o pé de maçã, ela caiu e ele observou a teoria da gravidade.
Então, elas estão aí. Então, se a gente começa a dizer que só o sistêmico, só o direito sistêmico, só a constelação familiar resolve, a gente também cai nessa mesma generalização. E é claro que tem muitas ferramentas maravilhosas e tem pessoas que sem ferramentas nenhuma também tem. A própria comunicação violenta, que é fantástica, só em você estar com esse diálogo dessa forma, também consegue levar a esse entendimento, essa pacificação. Agora, é claro que quando você tem o conhecimento mais sistematizado por trás, para que você consiga dar mais compreensão, quanto mais conhecimento, quanto mais compreensão, mais você consegue levar aquela pessoa de um lugar para o outro. Porque todo mundo é desconfiado, é natural. Se a gente vai comprar algo, a gente quer ter informações sobre aquele objeto que a gente vai comprar. Então, se eu estou ouvindo algo que me traz uma informação que vai me pacificar, eu quero compreender, eu quero ter ensinamentos. A partir do lugar que você compreende aquilo que está sendo proposto, você consegue estar com menos resistência, se abrir mais e realmente conseguir pacificar mais. Então, por isso a importância desse conhecimento. Eu estou com outra pergunta do Lux. Ele pergunta: depois da intervenção, é possível notar maior autonomia em lidar com outras questões da vida por parte dos clientes? Mas sem dúvida, porque como a gente acabou de colocar, da mesma forma, pensando assim, Lux, da mesma forma que nós somos o sistema do menor para o maior, ou seja, da mesma forma que eu como indivíduo, no momento que eu estou me relacionando com a segunda pessoa, eu tenho um sistema maior. Isso interage da mesma forma que a interação sai de mim para esse sistema, também acontece o contrário, do sistema maior para os sistemas menores. Então, quando eu tenho uma intervenção no sistema familiar que está ali e que foi trabalhado e que foi liberado essa repetição de padrão, essas dinâmicas ocultas, naturalmente, para mim, como um sistema individual, eu vou receber as consequências, as liberações e as dinâmicas de autonomia que você citou, elas são facilmente observadas, porque há de cima para baixo, porque como é tudo interconectado, imagina que é como se a gente estivesse no movimento da vida, né? Essa expansão e retração, como é a nossa respiração. Bonita também. Aqui tem outro... a Mara está continuando contando sobre, acho que, o caso dela no mutirão. Ela colocou: o obstáculo era entender a guarda compartilhada. Todos, mediadora, juíza, promotora, explicaram como funcionaria. Porém, a divorciando resistia. Então, a constelação auxiliou nesse entendimento dela sobre a guarda compartilhada. Foi isso que eu entendi aqui que a Mara Núbia está contando sobre o caso dela do mutirão sobre o divórcio, de conflitos, né? Então, que as pessoas explicavam para divorciando e ela não conseguia entender, mas após a constelação, ela houve esse entendimento. Ela conseguiu sair um pouco dessa... É como se a gente tivesse de novo em um sistema, porque nós somos mente e emoções. Nós somos nosso passado, nós somos toda a nossa história, nossas memórias. Quando a gente está olhando para trás para entender o que está acontecendo, a gente está nessas histórias e memórias. E quando a gente está para frente, a gente está nos medos, nas projeções. Então, naquele momento que ela conseguiu, ela estava ali na mente e ela entendia, compreendeu, ela ouviu os ensinamentos, mas aquilo não assentou nela e ela foi para a experiência, para a dinâmica. E aí sim, ela conseguiu compreender. Eu costumo dizer, viu, Denise, isso é uma coisa minha, que o coração da gente é o nosso segundo cérebro. Então, é uma forma de você entender também com o coração. Naquele momento, ela estava apenas entendendo com a compreensão, com o cognitivo dela, com a mente, com os ensinamentos que as consteladoras estavam passando, juízo, promotora. Mas na hora que ela entrou na dinâmica, ela foi para uma experiência. Na experiência, ela já não estava mais só com a mente. Por isso que também, tanto é importante o conhecimento, como também é importante o sentimento. É como se fosse importante a mente e o coração, porque senão a gente não consegue alinhar sistemicamente novamente. A gente volta para o sistema que somos nós. A gente não consegue só na mente e também não consegue só no coração.
Que peso isso vai ter em cada um? Isso é relativo, a gente não tem como avaliar. Mas o fato é que quando a gente consegue unir os dois corpos, tanto a pessoa se sentir mais segura com o conhecimento, para ela se abrir para ir para uma dinâmica, e também estando na dinâmica, ela sendo tomada por emoções que ela às vezes não consegue compreender com o primeiro cérebro, é muito natural que a gente consiga essa harmonia. Doutora Fabiana, eu sou apaixonada pelo tema, né? Pelo direito sistêmico, pela mediação. Então, eu fico assim muito feliz de escutar a fala da senhora. Eu tenho sempre uma pergunta que meus colegas advogados fazem, e foi tema do nosso último congresso do IBDFAN, de uma palestra de um colega nosso, do Brian. Ele trouxe... Será que é livre, espontânea vontade a participação de um casal que foi chamado por uma juíza para participar de uma constelação? Ele expôs que ele acredita que foi impositivo, que não era uma coisa que foi voluntária entre as partes, porque é uma coisa que a justiça está trazendo. O que a senhora nos diz a respeito disso? Que é uma pergunta muito frequente dos advogados. Excelente questionamento. Até porque nesse exato momento a gente sabe que a gente está dependendo de algumas normatizações, né? Para que isso fique mais claro sobre se advogado, se promotor, se juiz vai poder constelar, vai poder fazer as decisões após participar ou ver uma constelação. A gente sabe que existem todos esses questionamentos, existem projetos já esperando, aguardando em Brasília, como também existem outros projetos sendo realizados, pessoas que vêm se juntando para poder fazer tudo isso. Então, essa é uma questão muito polêmica, e eu vou dar aqui um pensamento pessoal meu. É claro que a gente tem que ter muito cuidado a partir de uma notificação, né, de um Ministério Público, seja para levar na Promotoria de Justiça, como também de uma juíza, para poder levar pessoas a esse lugar. É óbvio que quando eu me coloco no lugar dessa pessoa, muitas vezes as pessoas não compreendem tanto e temem. Hoje ainda é uma figura temida, um juiz, uma promotora, fazer uma notificação, uma intimação, seja o que for, para que se compareça. É natural que exista, sim, uma certa transferência dessa autoridade. É natural. Agora, também não podemos generalizar de que isso acontecendo, a forma como esse magistrado, como esse promotor, como esse advogado, defensor, a forma como eles vão conduzir essa dinâmica depois da chegada desse casal, é que é a grande pergunta. Porque se o casal chega lá até intimidado, mas ele é acolhido e realmente trabalhado de uma forma que ele fique tão à vontade que nem participe se quiser, ou se por curiosidade, ou se realmente acabou sendo tomado e quer aquilo. Então, a grande questão para mim não seria especificamente a notificação, esse convite, porque é natural que haja, pode haver alguma, vamos dizer assim, forçação, mas também não podemos não chamar se soubermos que aquela atitude vai estar alinhada. Então, a grande questão é trabalhar os profissionais para que eles façam esse acolhimento da forma que ou a lei determine, seja por uma comissão, com consteladores, com advogados, mediadores, seja por eles mesmos, não sei, porque a lei ainda não veio nos trazer esses parâmetros. A gente está errando, acertando, mas o fato é que quando trouxer alguma definição nisso, esses profissionais têm que estar absolutamente preparados para fazer isso, porque senão, naturalmente, vai parecer uma coisa mais imperativa. E isso não é o objetivo das conciliações, das mediações, tampouco das constelações. Então, tem que haver, sim, esse cuidado. Mas eu nem te diria que é para não fazer, nem te diria que é para fazer. O mais importante aqui seria o como fazer. Obrigada pela resposta. Ainda agora não temos ainda nenhuma pergunta. Se a senhora quiser continuar com as exposições que estava fazendo. Então, talvez para o fim, né? São 5:11, né? Aqui uma consolidação para todos vocês que queiram, né, continuar o aprofundamento maravilhoso que é a constelação familiar, que o direito sistêmico nos
para que se compreenda, inclusive, essa diferença, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente, tá, mas peraí, direito sistêmico é constelação familiar é direito sistêmico, então é muito bom desmistificar, por isso agradecer a iniciativa da comissão, né, através do IBDFAN-DF, através da Aline como presidente da comissão, é muito bom desmistificar isso, porque é muito comum a gente contar com resistências, achando que isso sabe, como se fosse, não, isso é coisa de psicólogo. É muito comum a gente ter isso. E quando a gente observa, por isso que foi tão importante as perguntas do Fux aqui, quando a gente observa o quanto de ciência que tem por trás, dá a gente toda um olhar mesmo de até ser mais respeitado. Porque, para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo de promotores de justiça no Brasil, né, onde eu e um outro colega iniciamos, e hoje temos vários colegas. A gente se chama, quando a gente faz nossas reuniões, em congressos e etc., os promotores fora da caixa. Então, vejam, da mesma forma, com os magistrados, com os juízes. Então, é uma coisa que, de certa forma, nós somos olhados pelo nosso sistema como os estranhos. Só que esse é o papel da má consciência, né? É a gente conseguir olhar um pouquinho a mais do que o que aquele sistema para a gente está nos puxando. O Ministério Público é naturalmente um sistema muito forte na acusação. É a história dele, né? Nós temos aqui, eu estou vendo aqui colegas do Ministério Público, estou vendo Márcia aqui, a quem eu saúdo, e é muito importante a gente saber que o Ministério Público é um sistema tradicionalmente acusatório. Então, imaginem vocês o peso que existe em um sistema como esse, que nasceu para ser o acusador, o julgador, o apontador, o condenador, para que o juiz possa definir daquela forma. Agora, ele querer ir para um lugar de, opa, peraí, tem algo a mais, não é só o comportamento dele. Existe algo atrás, existe emaranhamento. Imaginem como os nossos colegas do sistema tradicional, que é acusatório, nos olham com essa nova consciência, com esse novo olhar. E os primeiros são sempre os que são mais sacrificados, né? São aqueles que vão abrindo o caminho, como o Sami fez para a magistratura, né? Então, muito bonita essa consciência. Eu vi que a Márcia aqui levantou a mão, se puder dar a palavra a ela, né? Que também é colega promotora. Estamos nesse... Já está com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Então, Fábio, só porque eu estou aproveitando o gancho, né? Falando justamente disso, né? De como as pessoas resistem, tem resistência ao novo, né? E a gente aprende a não resistir às resistências. Mas foi o que eu experimentei quando comecei com a constelação e quis fazer um atendimento de constelação no caso do júri, que não era meu. Eu sou do juizado, né? Mas o reflexo de tudo que aconteceu, que culminou na morte, estava no juizado também, porque as famílias estavam se ameaçando, né? E a ideia foi fazer um atendimento com prática restaurativa, justiça restaurativa, e até a constelação para os envolvidos, né? Para os dois do júri, né, que estavam presos lá. E a resistência dos colegas, dois, né, na verdade um mais, que era o que trabalharia com o processo, no sentido de tipo assim, nossa, mas isso vai acabar atrapalhando, não vai ser bom, né, porque isso vai acabar repercutindo nos jurados, né, no próprio processo, o medo em relação ao que uma constelação poderia ocasionar num processo criminal de gravidade, como um crime contra a vida, né? Então, assim, você percebe que existe, assim, ainda um caminho muito longo a percorrer para as pessoas começarem a entender efetivamente, né? Você não vai alterar em nada o curso do processo, a única coisa que você vai fazer é trazer a paz para tudo aquilo que já está instalado, que você não tem como consertar, né? Que aquilo já morreram, né? Mas pelo menos através da constelação você vai conseguir fazer com que os sistemas familiares, né, se apaziguem, né, que eles consigam não cometer mais ilicitudes por conta daquele primeiro ilícito, né? Então, a gente vê assim, essa dificuldade muito grande ainda desse entendimento e a resistência que existe, né, pelo desconhecimento, óbvio, né? Não que eles não gostassem, não, o receio era esse, era de acabar prejudicando de alguma forma, né? Era isso, só minha contribuição para o debate. Gratidão, obrigada, Linda. Eu fico imaginando mesmo, doutora Fabiana, porque se a constelação, para nós que é advogado de família, que somos um pouco mais colaborativos,
ela já é, para mim, assim, uma coisa bem inerente. Eu fico imaginando na parte penal, como é, porque nós temos essa cultura que é uma vingança, né, em relação ao crime cometido. Como é a constelação nessa parte de penal, né, acusativa. Eu também acho muito interessante a justiça restaurativa. E eu vejo que há um preconceito muito grande das pessoas acharem que não vai haver justiça por ter havido uma intenção, uma procura em relação à justiça restaurativa. Mas a gente vê que a família, o réu, muitas vezes, a vítima, né, a família da vítima, muitas vezes, ela ressignifica aquele momento, né? Através da justiça restaurativa, a gente vê, né? Eu não sei se a senhora poderia falar. Tem um outro tema muito interessante que a gente poderia pensar, desde já me coloco à disposição, em relação a esses crimes dentro do âmbito familiar, né? Porque realmente é uma questão que a gente poderia se alongar, né? Com certeza. E aí a gente traria essas questões familiares, né, para ver essa visão e toda essa situação sistêmica no lado criminal também, no lado penal, porque é natural, a célula máter de tudo é a família, e por isso que as constelações familiares começaram tão fortemente na família. Mas hoje ela já começa a dar passos para também o lado criminal. Eu já tenho alguns exemplos, até porque eu inclusive atuo bastante, né, na área criminal, para que a gente possa ir fazendo também esse novo. É bem resistente, naturalmente, até porque na lei penal a gente tem muito menos possibilidades, né, de fazer esse tipo de mediação ou de conciliação, porque nós somos o dono da ação penal no sentido de não podermos, né, abrir mão dela. Então, é ainda mais complexo, porque a legislação ainda nos amarra mais. Só que agora com o NPP, né, com o Acordo de Não Persecução Penal, a gente já começa a vislumbrar situações que podem se avançar. Tem exemplos de júri, etc. Mas aqui realmente não caberia tanto, né, a gente falar agora. Doutora Fabiana, era justamente isso que eu ia te perguntar, porque eu tenho muita curiosidade e muitas pessoas me perguntam se você puder contar pelo menos um caso assim pra gente de alguma situação que você utilizou uma visão sistêmica do acusado ter tomado mais aquela responsabilização, né, para si. Eu não sei, alguma forma, porque muitas pessoas têm dúvida e me perguntam sobre isso também, na área penal. Vou te contar aqui um caso de um júri, que foi bem interessante. Acho que já contei isso até na Escola de Constelações Jurídicas. Tá. Quem quiser também seguir, tá? Ecoju, que é a escola que eu sou professora, como vocês viram aí. É bem interessante. Nós fazemos aulas gratuitas todas as quintas-feiras. E lá, eu contei um caso recentemente, que foi de um julgado, de um júri, né? Eu estava como promotora, então, naquele momento, eu estava como acusadora. A tese do réu era defesa de autoria, né, no caso negativa de autoria, ele não aceitava que sequer tinha cometido aquele processo, aquele crime, e era um crime que envolvia amigos. Foi um amigo que matou o outro, só que já em decorrência do irmão de um ter matado o irmão do outro, enfim, várias e várias, como a gente acabou aqui de falar, né, situações que vão puxando outras, que de um conflito a gente vai para um próximo conflito, para um crime, e que envolve um crime. Os crimes, eles também estão interconectados. Absolutamente. Então, o que aconteceu nesse júri? Foi na cidade de Macaparana, no interior de Pernambuco, onde quando a gente começou, eram tantas relações para serem explicadas, eram tantos crimes interconectados, 2 ou 3, que eu comecei a fazer como uma espécie de... Foi bem impensado, eu não pensei que aquilo iria ser uma constelação. Foi uma coisa que foi literalmente fenomenológica. Nem imaginei, nem programei nada. E tinha uma mesa no centro do local que ficava o computador, que os jurados estavam atrás, o réu e a mãe da vítima tinha acabado de entrar para ser ouvida. E conforme a gente ia fazendo pergunta para ela ia entrando em emoção e estava confuso dos jurados entenderam o que tinha acontecido antes daquele crime. E eu comecei a pegar, literalmente, folhas e colocar como se fosse bonecos para explicar o movimento do que tinha acontecido naquele crime antes e durante. Então, aconteceu uma movimentação ali que os jurados foram compreendendo, a mãe foi se emocionando e a partir do momento que ela começou a falar diante daquilo, inclusive é muito comum, vocês sabem, quem lida com júri,
da vítima, mãe de vítima, qualquer pessoa dizer, eu quero deixar para lá, porque não quer, sente até às vezes medo de continuar e daquele réu ser condenado e ter alguma outra continuidade de vingança. Então, é muito comum a gente ver, até mesmo a mãe da vítima, quando chega para depor, mudar o depoimento lá de trás e tentar fazer com que aquilo se acalme. E nesse momento específico foi muito interessante, porque várias pessoas tinham feito isso, tinham retirado do que tinham dito, inclusive na frente de juiz e promotor. Não estou falando nem de delegacia, estou falando em juízo. Então foi incrível, porque quando começou essa remontagem, eu literalmente já tinha dado o júri por perdido. E quando eu comecei a fazer essa remontagem, a mãe foi tomada por uma emoção, literalmente foi tomada pelo campo e entrou como representante, e ela começou a fazer um discurso diferente do que ela mesma já estava dizendo. O réu, por sua vez, que estava numa postura totalmente arrogante, a gente viu isso na prática, ele simplesmente no corpo entra como um representante. Ele começa a baixar assim, ele começa a ficar curvado, começa a entrar naquela dor que a mãe começa a expressar, que ela estava impedindo de expressar. E por estar impedindo de expressar, ela, por medo e por todo um contexto, as famílias eram amigas, ela acabou sendo tomada, não conseguiu mais controlar e expressou. Quando ela expressou, adicionou ao sistema do réu, que se curva, expressa em seu corpo também os efeitos e pede por um tempo e vai conversar com sua advogada e, pasmem, mudaram a tese. Então, esse caso foi um caso, assim, muito interessante, que realmente eu até tenho que escrever sobre isso. Até o Sam já me pediu que eu escrevesse sobre isso e eu vou fazer isso. É um caso muito importante, muito relevante. É verdade, com certeza. É um exemplo. E ainda mais nessa área penal, né? Tudo é muito novo. Imagine no direito de família, imagine na área penal. Muito bom. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigada, Linda. E aí, Denise, estamos já no nosso tempo? Como é que tá? Você que é aí? Você que me diz, porque se deixar eu vou falar aqui a manhã toda, viu? Mas pode, aqui no IBDFAN a gente tem bem livre, como o Léo explicou, tem bastante tempo se quiser falar. Não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda não tem nenhuma manifestação sobre perguntas. Se quiser finalizar... Denise, eu queria, antes até de encerramento, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que é uma curiosidade, né? Sempre que a gente fala do direito sistêmico, da constelação familiar, aqui em Brasília, quando iniciou, até pela doutora Magali, que foi a doutora que a Denise citou, muitos amigos advogados começaram a criticar, mas calma aí, ela está fazendo a constelação e ela que vai julgar o processo, como é que é feito isso aí está errado, a visão do processo fica maculada. Então começaram a surgir várias indagações, né? E o resultado estava lá. Ela tinha um resultado de acordo, conseguia resolver as questões, o resultado estava lá, mas todo mundo começava a trazer essas indagações por não conhecer, por ser uma coisa nova, né? Às vezes a gente se fecha para o novo, e também por não ter participado e só escutar falar. Olha, meu cliente participou, não foi ele que foi constelado, mas ele participou, e a juíza estava lá, não, mesmo ela não sendo ela que está fazendo, mas ela participa da constelação, e isso tem um impacto no processo. Então surgiram várias questões. Eu pergunto para a doutora e para os demais magistrados que tenham participando, que estejam participando do nosso evento. Para vocês, o magistrado, o representante do Ministério Público, podem ficar ali naquele momento, participar da constelação, ou ele tem que ser neutro, ter uma equipe que faça isso para não ter esse tipo de discussão? Volta para aquela mesma pergunta, né? Mais ou menos, como a Denise trouxe lá do Congresso, né? Que ela, mais ou menos, ela expressou. Eu vou por aquele caminho, né? E eu penso assim, que tudo vai depender, primeiro, do que a legislação vai definir quanto a isso, né? Eu sou muito tranquila em, assim, ou estar com uma equipe,
ou está participando ou não. Da minha parte, eu não vejo nem como bom nem como ruim. Eu estou absolutamente disponível para o que for realmente desenhado pela nossa legislação quanto a isso. Pessoalmente, eu penso que, de novo, depende da pessoa, depende do profissional. Se o profissional ele tiver realmente a maturidade sistêmica, que ele consiga estar naquela constelação, aquilo pode, inclusive, servir para que ele fique ainda mais convicto de determinado parecer que ele for dar, falando como promotora de justiça. Porque, muitas vezes, como a gente está falando de dinâmicas ocultas, a partir do momento que você está vendo ali, numa constelação, desenrolar de dinâmicas ocultas, isso pode, sim, te servir para que você faça um parecer ainda mais amplo, ainda mais sistêmico, incluindo o que precisa ser incluído, fazendo as compensações, as correções necessárias. Eu penso que, dependendo do profissional, isso pode ser positivo, e dependendo do profissional pode ser negativo. É realmente bem relativo aqui, e por isso que eu venho até, já fui questionada sobre isso uma outra vez, já conversei também sobre isso com os colegas, e eu realmente, assim, eu não tenho me colocado numa postura de tenho que participar, nem também tenho me colocado numa postura de não tenho que participar. E não é por uma falta de querer me posicionar, não. É porque eu realmente me sinto muito tranquila com as duas situações. O que me importa é que existem as constelações. Se eu vou participar ou não, realmente não me vem com essa, sabe, Léo, não me vem com esse afã. Para mim, existindo as constelações, vão existir as conciliações, vão existir esse novo olhar, vão existir esse novo lugar da pessoa. E o que importa é que venha esse sentimento, que flua novamente essas relações. E vai ser indiferente eu estar ou não. Eu quero que a justiça como um todo receba esse benefício. E mais do que a justiça, as partes, porque as partes se beneficiando, a sociedade vai se beneficiar. E a gente vai ter menos pessoas no trânsito matando por compensações e reflexos desses conflitos. Exato. Eu ainda não tenho especialização, mas eu gosto muito da matéria, sou um apaixonado e eu penso dessa forma também. Eu como advogado aqui e presidente do BDFandef, eu tenho trabalhado muito essa questão do advogado colaborativo, né? Eu sempre falo isso em todo evento e para quem já participa já deve estar de saco cheio da minha fala, mas eu sempre falo isso. A gente precisa mudar um pouco a postura, principalmente da advocacia no direito de família. Tem que parar com aquela questão de briga, de fla-flu, não é isso, né? A gente tem uma função social. Eu acho que quando chegou o direito sistêmico no judiciário, eu achei interessante que ali pode ser um divórcio, está sendo trabalhado com direito sistêmico, mas você salva toda uma vida da pessoa, não só o divórcio. A pessoa começa a olhar diferente, começa a mudar a forma de viver, muda tudo. E a gente acaba atingindo a nossa função social, é o que eu penso. Eu acho que eu, como advogado, eu tenho uma função social, né? Quando vem um cliente que vê uma demanda aqui, eu vejo que está fora do que eu penso que é para a vida, eu falo, não, essa demanda não, minha postura de advogado, meu trabalho é esse. Então, eu acho que meu trabalho não se encaixa com a sua demanda. Então, pode procurar outro colega que meu perfil de trabalho é esse. Então, eu sou muito sincero com isso e tento trabalhar bastante essa questão no IBDFandef, né? Então, a gente está promovendo esse mês todo de toda sexta-feira ter palestras e bate-papo sobre direito sistêmico, né? Já fizemos 2 meses de práticas colaborativas de mediação, né? A gente sabe que essa pandemia, o judiciário está abarrotado, não tem como fugir. São várias demandas que estão surgindo e, com certeza, após pandemia, que eu não sei quando é pós, né? Mas pós-pandemia, a tendência é aumentar, né? Eu vejo muitos colegas aí que sofreram com o impacto da pandemia, outros não, outros estão rindo à toa, né? Principalmente aqueles que são do segmento contratual, muita rescisão contratual está tendo aí. Os advogados de família, a gente sabe que aumentou muito o índice de divórcio, de discussão de guarda, pensão alimentícia. Então, acho bem interessante e bem legal a gente ter essa visão e poder trabalhar dessa forma, tá? Teve uma pergunta aqui do Lux sobre por que o termo ecojurídico. Nós temos a gente sempre fala que, no fundo, todo esse direito sistêmico é uma revolução ecojurídica, né? Por que a gente fala esse termo, uma revolução ecojurídica?
somos ecojuristas, exatamente por causa dessa sistemática toda. Estou aqui, se vocês observarem, aqui no fundo, nós temos um mundo, e está tudo absolutamente interligado. Se assim não fosse, a gente não estaria agora, nesse momento de pandemia, tendo toda essa prova, né, do que aconteceu. De, ao sair daqui, ter atravessado e estado aqui. Então, a gente não está tão distante quanto o mapa do mundo nos demonstra, né? Então, é uma revolução ecojurídica, é uma revolução de ecojuristas, porque o direito sistêmico e toda essa sistemática de ensinamentos, eles não nos deixam um profissional sistêmico ou apenas dentro dessa justiça. A gente amplia tudo isso. É uma revolução, literalmente, como você bem colocou, dentro da gente e que se segue ao mundo, né? Então, teve um congresso recentemente que se falou muito nisso, de todos esses meios adequados de solução de conflitos, desse novo olhar da justiça para os conflitos, para que as pessoas venham se pacificando, para que as pessoas venham olhando para si primeiro, em detrimento do outro em segundo lugar. E isso é a nossa grande revolução ecojurista, né? Porque nós fazemos, inclusive, o símbolo do direito sistêmico é a nossa árvore da ancestralidade, né? Então, se você para observar essa árvore com todas essas raízes, que é a nossa ancestralidade, ela traz essa revolução através desse grande símbolo da vida. A gente sabe que tem a árvore da vida, em várias, até se a gente for olhar as culturas antigas. E é isso, essa grande revolução, literalmente, ecojurídica, ecossistêmica, para que a gente faça esse apoio, literalmente, nosso planeta pede socorro, não ecologicamente falando, mas sim sistemicamente falando. E essa ajuda, esse posicionamento e esse lugar que a gente vai, ele se transfere também para toda essa ecologia, que é o sistema, que é a última palavra, né? O sistema ambiental, o sistema da Terra. E aqui eu não estou entrando em situações, poluição, ou X, ou Y, porque isso tudo a gente já está vendo, as repercussões, né? A gente sabe que é uma seara um tanto delicada, porque às vezes as pessoas, por também não poderem ter determinado lugar para plantar, para colocar empresas, isso também traz repercussões no seu trabalho, diminuição de empregos. Então, isso é uma seara muito delicada, em ponderar os interesses, os valores, o sistema como um todo, mas mais do que tudo, o nosso planeta tem que estar bem para a gente continuar vivo, né? Independente de qualquer situação aqui, filosófica, política, quanto à poluição, quanto à ecologia, é um paralelo que a gente conseguiu fazer para encontrar esse termo que a gente conclama, todos nós que pensamos, agimos e somos diferentes, que estamos com esse lugar dentro da justiça para que sejamos ecojuristas. Obrigado. Tá bom? Estamos indo para o nosso encerramento, né, de hoje, nosso encontro de hoje. Quem quiser se manifestar aí, quiser dar uma colaboração, pode desativar o seu microfone e ficar à vontade para falar, tá? Eu vou passar a palavra para a Aline poder fazer o agradecimento final. E já aproveito e agradeço mais uma vez a doutora Fabiana pelo nosso bate-papo de hoje. O IBDFAN está de portas abertas para todo o projeto nesse segmento de direito sistêmico. Pode contar com a gente, tem o nosso apoio. Tá? A Aline é nossa presidente. Pode ficar à vontade. Pode. Sou Zilma aqui de Porto Velho, Rondônia, e estou bem feliz de lhe encontrar, doutora Fabiana Machado. Bem feliz de ver o quanto está sendo caminhado esse processo de direito sistêmico. Nós trabalhamos aqui, eu e a doutora Silvana, em passos lentos ainda, mas já com uma boa caminhada. Mas pacificador, ouvir seu coração pacificado. Que linda! Eu agradeço esse momento de olhar a profundidade do seu caminho, porque quando nós falamos de direito sistêmico, quando nós falamos de constelação familiar,
Não é uma disciplina onde eu estudo e passo. É uma disciplina que primeiro eu bebo, eu tomo ela. E depois, só depois de tomar, é que eu posso dizer algo para o outro. E ver o quanto a senhora está embebecida com constelação. Então, era só para honrar a sua grandeza. Ah, que linda! A gente sente a sua profundidade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bonito. Zilma, sua energia tomada. Olha aqui, que lindo que você falou. A Zilma está sempre nos acompanhando. Doutora Silvana, doutora Zilma, doutora Sandra, elas fizeram recentemente um encontro aqui com a gente, falaram sobre a formação em Direito Sistêmico nas escolas da magistratura e do Ministério Público. Também foi outro dia muito rico, foi muito lindo, né? E obrigada pela presença de vocês aqui com a gente mais uma vez. Obrigada à presença Irineide, também que falou comigo aqui, né? Irineide, a Lucimar, várias colegas que estão aqui, que eu estou vendo, Vani, Cristina. Doutora Fabiana, muitíssimo obrigada, viu? Você é uma querida, uma colega de turma, né? Que a gente formou juntas. Foi muito bom. E muito esclarecedor, foi muito... a gente dá para sentir que você tem paixão pelo que faz. E faz com amor. E isso faz toda a diferença, né? Sim. Então, assim, o que eu espero é que a gente possa contribuir, né? Eu acho que o meu papel aqui, o do Léo, da Débora, de todos nós é isso, contribuir como uma forma, né, de forma geral, a todos os operadores do direito, trazendo, não como você mesmo diz, não é uma ferramenta, né? Mas é um caminho, é um novo caminho, um novo olhar para os conflitos, para as relações humanas. E que isso possa servir, principalmente após a pandemia, porque com certeza muitas pessoas vão precisar de mais. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você, Aline, pelo convite, pela confiança. Obrigada, Leonardo, por estar aqui também, por ser o presidente aqui do IBDFAM. Muito obrigada, Denise, que conduziu maravilhosamente uma conversa gostosa. Conversar com você é um prazer, é gostoso. As pessoas sentem-se à vontade. Parabéns por fazer esse acolhimento tão legal. E obrigada a Débora, que fica nos bastidores e que é tão importante que sem esses bastidores nada disso aconteceria e que acaba não falando tanto, mas que é absolutamente fundamental. Até porque todos nós somos um nesse grão de areia que é a praia. Sem a Débora, isso aqui também imagina, não... Obrigada, doutora. Bom, obrigada. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui e muito obrigada. Espero o próximo convite. Obrigado, pessoal. Bom final de semana, boa sexta-feira e espero vocês no próximo evento, sexta-feira que vem, às 10 horas, tá bom? Até mais. Tchau.